No coração das Escrituras existe um nome que ressoa como um sussurro proibido: Leviatã. Não é apenas uma criatura, é o terror dos mares, o monstro que a própria mão de Deus moldou, uma força que nenhum homem poderia enfrentar. Seu rugido ecoava nas profundezas, seus olhos brilhavam como tochas ardentes, sua pele era impenetrável e sua existência um lembrete sombrio do poder divino. O livro de Jó descreve sua presença como algo impossível de controlar. Deus mesmo desafia: poderás tu pescar o Leviatã com um anzol? A pergunta não é retórica, é uma revelação. Nenhum humano jamais ousaria encarar tamanha criatura. Suas escamas eram como muralhas de ferro. Cada uma se encaixava na outra com perfeição, impedindo qualquer lâmina de penetrar. Ele cuspia fogo, expelia fumaça. Seu hálito incendiava o ar. O oceano se agitava quando ele emergia. Sua simples aparição era como o prenúncio de um juízo. Mas por que Deus criaria algo assim? Um ser tão devastador, tão cheio de fúria? Alguns dizem que o Leviatã era apenas um animal simbólico, uma metáfora para o caos. Mas a Bíblia não o trata como metáfora. Ela fala dele como real, uma besta tangível, viva, respirando, habitando as águas profundas. Isaías revela que o Senhor, em seu dia, castigará com sua espada dura, grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Palavras fortes. O profeta o chama de dragão. Não um peixe, não uma baleia, mas um dragão, uma serpente do caos. Esse detalhe não pode ser ignorado. Dragão, serpente, caos. São imagens que percorrem toda a narrativa bíblica. Desde o Éden, onde a serpente enganou a humanidade, até o Apocalipse, onde o dragão é derrotado no fim dos tempos. O Leviatã se conecta a essa linha sombria. Ele não é apenas uma criatura das águas, é a representação viva da fúria que se opõe ao equilíbrio. Antigos povos do Oriente Médio falavam de monstros marinhos. Os ugaríticos, por exemplo, registraram em suas tábuas de argila a existência de Lotã, a serpente de 7 cabeças, derrotada pelo deus Baal. Os babilônios falavam de Tiamat, o monstro do oceano primordial. Mas na Bíblia, diferente dos mitos, o Leviatã não é vencido por heróis pagãos. Ele existe sob o comando absoluto do Criador. Ele é temido, mas não é autônomo. Ele está vivo, mas não reina. Seu poder é real, mas ainda assim limitado pela vontade de Deus. Isso revela algo profundo. O Leviatã não é uma aberração fora do controle, ele é uma obra intencional. Deus o fez, Deus o mantém, e no tempo certo, Deus será o único a destruí-lo. Esse é o mistério que envolve sua existência, o porquê de ter sido criado, o propósito de permitir que algo tão aterrorizante habitasse as águas. O salmista chega a dizer que o Leviatã foi feito para brincar no mar, uma frase que soa quase irônica. Para os homens, ele era terror. Para Deus, era apenas um brinquedo em suas mãos. Uma diferença de perspectiva que revela o abismo entre a força divina e a fragilidade humana. Imagine os marinheiros da antiguidade, em barcos frágeis, encarando tempestades, acreditando que em qualquer instante poderiam cruzar com a sombra colossal dessa criatura. O simples boato de sua aparição causava pavor. Era a materialização do medo do desconhecido, do abismo sem fundo, do oceano que engolia vidas e embarcações inteiras. E ainda hoje, a imagem do Leviatã nos fascina. O que exatamente ele era? Um crocodilo colossal? Uma serpente marinha? Um dragão real que já não existe? Ou uma criatura sobrenatural que permanece oculta até o dia de sua destruição final? O certo é que sua descrição bíblica vai além do que conhecemos na natureza. Ele não apenas habitava as águas, ele cuspia fogo, ele iluminava as trevas com seu olhar flamejante, ele agitava os mares como se fosse um simples copo d'água. Ele não fugia de ninguém, e diante dele, até os mais fortes guerreiros tremiam. O livro de Jó insiste: ninguém é capaz de domá-lo, nenhum homem pode enfrentá-lo e sair vivo. E aqui está a revelação. Se ninguém pode enfrentar o Leviatã, quem então pode enfrentar o Deus que o criou? Essa é a mensagem por trás de sua existência.
Ele é o lembrete de que a criação contém horrores que escapam ao nosso domínio e de que apenas o Criador é capaz de colocar limites até mesmo para o caos. O Leviatã não é apenas um monstro, ele é um símbolo vivo, uma prova da soberania divina, uma sombra que assombra os mares e, ao mesmo tempo, aponta para a grandeza de Deus. Mas o mistério do Leviatã não termina em sua descrição aterrorizante. Ele aparece como uma peça-chave na batalha espiritual que permeia toda a Bíblia. Quando Isaías o chama de serpente veloz e tortuosa, ele não fala apenas de uma criatura marítima, ele fala de algo maior, algo que representa a luta entre ordem e caos, entre luz e trevas, entre Deus e as forças que tentam desafiar seu domínio. O mar nas Escrituras nunca é apenas água. O mar é o lugar do abismo, o lugar do medo, o habitat do indomável. Os hebreus, povo de pastores e não de navegadores, viam o oceano como domínio do perigo e da destruição. É nesse ambiente que Deus coloca o Leviatã, não em terra firme, não nos céus, mas nas profundezas escuras do mar. O cenário perfeito para um ser de caos. O livro de Jó descreve o Leviatã como inalcançável. Nenhuma anzol poderia prendê-lo, nenhuma corda poderia controlá-lo. Seu corpo é coberto de escamas que brilham como bronze incandescente. Quando ele espirra, a luz salta de sua boca como se fosse fogo. Quando ele se move, o mar se agita em espuma, e o rastro de sua passagem parece transformar o oceano em fervura. Diante dele, os homens perdem as forças. E até os deuses das nações, ídolos e potestades, se curvam em silêncio. Essa descrição carrega um detalhe perturbador. O Leviatã não é apenas uma criatura mortal. Ele possui características que ultrapassam a biologia. Fogo, luz, caos, dragão. O próprio texto bíblico o conecta ao dragão do fim dos tempos. O Apocalipse fala de um dragão vermelho, de uma serpente antiga, de uma besta que desafia o Altíssimo. É como se o Leviatã fosse um eco terreno dessa realidade espiritual. Um vislumbre do inimigo final, mas ainda assim subordinado ao Criador. E há algo ainda mais inquietante. Em algumas tradições judaicas antigas, o Leviatã seria destruído por Deus no final dos tempos. E sua carne serviria de banquete para os justos. Imagine a cena. O monstro que por eras aterrorizou a humanidade, sendo partido pelo poder divino, transformado em alimento santo e oferecido como celebração da vitória eterna. O terror se convertendo em festa, o caos se tornando refeição, o impossível sendo devorado pelo povo de Deus. Esse detalhe nos faz pensar. O Leviatã não é só um inimigo, ele é parte de um plano maior. Ele existe para revelar contrastes, para mostrar o quanto a força humana é pequena, para lembrar que o mal, por mais assustador que pareça, não é eterno. Ele tem um limite, ele tem um fim. Mas até que esse dia chegue, sua sombra continua. Ao longo da história, o Leviatã foi lembrado em lendas e relatos de navegadores. Muitos juravam ter visto monstros marinhos que emergiam entre as ondas e engoliam navios inteiros. Seriam apenas baleias gigantes? Seriam apenas ilusões causadas pela névoa e pelo medo? Ou seriam ecos reais de uma criatura que a humanidade já esqueceu, mas que um dia caminhou sobre as águas profundas? A ciência moderna, com todo o seu avanço, ainda não explorou completamente os oceanos. Mais de 80% das profundezas marinhas permanecem desconhecidas. Mistérios aguardam nas trevas submarinas, onde a luz nunca penetra. Quem pode dizer com certeza que não há algo colossal e desconhecido habitando lá embaixo? O Leviatã poderia não ser apenas uma memória antiga. Poderia ser uma presença que continua oculta, aguardando o momento em que Deus decretará seu fim. Mas a maior lição do Leviatã não é sobre biologia, não é sobre fósseis, não é sobre monstros marinhos. É sobre Deus. Ele o criou para mostrar algo que nenhum homem ousaria contestar: seu poder absoluto. O livro de Jó mostra que, se o Leviatã é impossível de enfrentar, então o Criador do Leviatã é infinitamente mais temível. A besta das águas
é apenas uma sombra. O verdadeiro terror e, ao mesmo tempo, a verdadeira segurança está no poder do Senhor que a fez. No fundo, o Leviatã nos lembra de algo profundo sobre a nossa própria existência. Vivemos cercados por forças que não controlamos. O caos, as tempestades, as tragédias, o medo do desconhecido, tudo isso é como o reflexo desse monstro invisível que ronda as águas da vida. E assim como o Leviatã, nada disso está fora do domínio de Deus. Ele permite, ele limita, ele sustenta. E no tempo certo, ele vence. O dragão dos mares, a serpente tortuosa, o monstro do abismo, seja qual for a imagem, todas convergem para a mesma verdade. O poder de Deus é incomparável. O Leviatã pode aterrorizar, mas Deus sorri diante dele. Ele pode fazer os mares ferverem, mas diante do Criador, não passa de uma criatura destinada ao fim. E talvez esse seja o maior segredo por trás do Leviatã. Ele não existe apenas para ser temido. Ele existe para revelar a glória do Deus que reina sobre todas as águas. O Leviatã é mais do que um enigma. Ele é o reflexo de algo que nos acompanha desde o início da história humana. O medo do caos. O medo daquilo que não podemos controlar. Ele é a sombra que habita as águas, mas também a sombra que habita a alma. Cada vez que olhamos para o mar e sentimos o peso do desconhecido, lembramos da existência dessa criatura. Um monstro que desafia qualquer lógica, mas que não pode desafiar o Criador. O mais impressionante é perceber como Deus fala sobre o Leviatã em Jó. Ele não o descreve para assustar, ele o descreve para ensinar. Ele mostra a Jó que, se nem mesmo o maior monstro já criado pode ser derrotado por mãos humanas, quanto mais ousaria um homem contender com Todo-Poderoso. O Leviatã é a prova viva de que existem limites. Limites para a ciência, limites para a força, limites para a arrogância humana. Mas não há limites para Deus. E é justamente no fim dos tempos que a profecia revela seu destino. Isaías anuncia: naquele dia o Senhor castigará o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. O maior dos terrores será destruído. O caos perderá sua forma, o dragão cairá diante da espada do Altíssimo. Essa cena é poderosa. O monstro que fez as águas tremerem será reduzido a nada diante da palavra de Deus. E mais do que isso, as tradições judaicas dizem que sua carne será servida no grande banquete dos justos. Imagine isso, o que antes era medo se transformará em alimento. O terror se tornará provisão. A criatura que ninguém ousava encarar será partida e oferecida como refeição na celebração da vitória divina. Essa é a ironia celestial. O que era símbolo de destruição se tornará símbolo de festa. O Leviatã nos ensina que o mal, por mais assustador que pareça, sempre terá um fim. Nada que desafia Deus permanecerá de pé. Nem monstros, nem impérios, nem dragões, nem escuridão. Tudo será reduzido ao silêncio quando o Criador levantar sua mão. E aqui está o mistério final. Por que Deus criaria algo tão aterrorizante? Talvez para nos lembrar de que a criação não é feita apenas de coisas belas e suaves. Há também o lado sombrio. Há também forças que não compreendemos. Mas até elas existem para cumprir um propósito. Até o Leviatã, com todo o seu poder, não passa de um servo involuntário do plano divino. Hoje, quando olhamos para o mar aberto e sentimos aquele arrepio diante do horizonte infinito, talvez seja um eco desse medo ancestral. O medo de encontrar algo que não podemos explicar, algo que não podemos vencer. Mas é nesse medo que também está a lição. Não precisamos enfrentar o Leviatã. Quem o enfrentará será Deus. Quem o destruirá será o Criador. O Leviatã não é apenas uma história esquecida. Ele é um lembrete vivo. Um testemunho escondido nas Escrituras. Uma prova de que existe muito além do que nossos olhos podem ver. E de que Deus reina sobre cada detalhe. Do menor dos peixes ao maior dos monstros. Quando a Bíblia fala do Leviatã, não é apenas para nos contar de um dragão dos mares. É para nos mostrar a grandeza de Deus. Para que, ao ouvir sobre essa criatura aterrorizante, possamos entender: se até o Leviatã está debaixo do domínio divino, quanto mais nossa vida não estaria.
No fim, o Leviatã cai, o dragão é vencido, o caos é domado, o mal é silenciado e Deus reina. Essa é a revelação que a Escritura guarda como segredo para os que têm olhos para ver. O monstro não é o protagonista, o Criador é. E é essa verdade que nos dá esperança. Porque se até o Leviatã, com todo o seu terror, já tem dia e hora marcada para ser destruído, então também nossos medos, nossos monstros pessoais, nossos abismos não são eternos. Eles têm limite, eles têm fim. O Leviatã é lembrança de que o terror existe, mas também é promessa de que o terror não vence. O Criador sempre terá a última palavra. E se essa história te fez enxergar a Bíblia de uma forma diferente, então escute com atenção. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.